Sede e do DIN, da Universidade Federal de Santa Catarina, para compor a mesa e chamar a nossa palestrante. Boa tarde. Eu vou convidar a fazer parte da mesa uma colega de trabalho, uma colega de estudo, uma colega de encrenca, de divergências, convergências, né? Que é a professora Rosemary Jorge da Silva, que é doutora em educação. Então, a Mary, que é assim que eu a chamo, né? Porque já posso, né? De longa data. Ela é doutora em educação pela Universidade Federal de Santa Catarina e graduada em pedagogia. A Mary também é integrante do grupo GPDIN, é coordenadora, né, do Fórum Estadual de Educação de Santa Catarina e membro nato da SESC. Já está há muito tempo nessa luta, discussão com é vice-presidente, está lembrando a Selma, mas é alguém que está desde o início das discussões na luta da nossa categoria como supervisor escolar. Então, vou passar a palavra para a Mary. Vou passar a palavra para a Mary, que a gente fez uma conversa antes. Então, boa tarde a todos e a todas. É um prazer, né, estar aqui e hoje, né, compartilhar um pouco da minha experiência, da minha pesquisa, né, da minha trajetória aí na educação pública com vocês. Mas para esse trabalho, eu vou convidar algumas pessoas para compor essa mesa comigo, né? E a gente vai construir aqui hoje um diálogo freiriano, né? A gente vai tentar fazer uma conversa com vocês. Eu preparei uma fala inicial, com algumas problematizações, e depois a nossa mesa aqui, que não sabem que vão ser convidados, tá? Vão poder conversar com a gente, com vocês, né? Porque a ideia é a gente poder criar um diálogo em que os supervisores e supervisoras possam também trazer a sua experiência, trazer também os seus conhecimentos, as suas dúvidas, as suas problemáticas, e a gente poder dialogando com isso aqui para aprofundar um pouco, né, aquilo que, todas as questões que o professor hoje de manhã trouxe para a gente, certo? Então, a minha primeira convidada é a supervisora Selma, que está aqui na frente. Pode vir. A nossa querida professora Giovânia, a senhora, sim, senhora, por favor. E tem uma colega aqui, né, que é minha colega de longa data, né? Trabalhamos junto aí numa trajetória de formação de gestores, né? Também é doutora em educação, é ATP aí na rede estadual, professora Janete, para também compor essa mesa com a gente. Vamos pegar uma cadeirinha aqui para a Janete. Né? Nós somos supervisoras e supervisores, né? E por isso a gente está feliz de estar aqui com vocês, porque somos... e aquele copo lá é meu. Estamos todos, né, aqui pensando a supervisão, pensando, como a temática diz, essa mesa, avaliação e planejamento, né, numa perspectiva democrática. E aqui é nessa setinha. Aqui está. Né? E para começar, a gente já começa, né, aqui com Paulo Freire, né, gente? Porque nós somos pesquisadores e pesquisadoras, né, que estudam Paulo Freire. Então, a gente já traz para começar uma frase dele, né, para inspirar a nossa reflexão, que Paulo Freire vai dizer que quem ensina aprende, e ao ensinar, e quem aprende ensina ao aprender, né? Nós somos supervisores e supervisoras escolares, né? Então é importante a gente pensar que nós estamos nesse processo de ensinar e aprender. Também é um processo que acontece, né, entre os estudantes e os docentes e as docentes,
mas é importante que a gente se coloque aqui, né? A supervisão, na perspectiva que a gente vai discutir, que é a perspectiva, né, de uma supervisão escolar, né, com mediação político-pedagógica, né? Então, somos aqueles e aquelas que articulam, né, o processo político-pedagógico. E por isso, né, nós queremos também discutir aqui, vamos trazer um pouquinho, a questão que envolve esse processo de mediação, né? Que é o currículo, que é a avaliação, que é o planejamento. Então, são questões que nos implicam diretamente, né? Implicam o nosso fazer. E hoje, nas redes, como já foi falado aqui de manhã na abertura, depois pelo professor quando traz os dados, nós temos desafios imensos, né? Justamente nesse processo de articulação do processo do cotidiano da escola, né? Como que nós vamos articular esse currículo com a vida dos estudantes, com as práticas da escola, né? E como nós vamos também discutir isso no sentido de possibilitar que a escola cumpra a sua função social, as suas funções sociais, né? Me corrigindo, porque isso a gente já aprendeu também, né? Porque no nosso processo de vida acadêmica, vida de trabalho, a gente também vai aprendendo, né? E antes a gente entendia, a escola tem uma função social. Hoje a gente pensa, né, que ela tem muitas funções sociais, né? E então, para a gente começar essa reflexão, já foi falado de manhã, mas eu quero trazer isso e eu acho importante, que a questão que envolve isso aqui é sobre a nossa vida, né? Então, assim, nós, supervisores escolares, podemos afirmar algumas coisas em relação ao currículo, né? A diretrizes curriculares, ao que a gente vive na escola e o que a gente conhece, né? Então, inicialmente, a gente pode dizer que as diretrizes curriculares e as práticas pedagógicas estão aonde, né? Estão aonde? Então, assim, a gente vai trazer isso para a discussão. Está no currículo vivo, aquele que acontece no chão da escola. Quando o professor faz a crítica à BNCC, e no nosso curso nós também tivemos um momento que discutiu a BNCC, a professora do curso, ela falou, nós somos resistência, né? Nós podemos fazer a resistência. E em que espaço a gente faz essa resistência? Quando a gente faz essa leitura desse currículo, lá no contexto, no território da escola, onde a gente está, né? E nós, como supervisores escolares, a gente tem que ter esse compromisso. E aí, eu penso que a gente pode partir, quando a gente vai fazer essa leitura desse currículo, partir de um currículo que nós conhecíamos, né? Que eram as DCNs. Por quê? Porque as DCNs, elas foram construídas coletivamente, a partir de lutas sociais, né? Do movimento social, do movimento dos educadores, de um projeto coletivo de educação, né? E hoje nós temos a BNCC, né? Que nós já temos bastante críticas, né, a respeito, reflexões, mas é importante que a gente pense que a BNCC, como o próprio professor falou, ela nasce de uma luta, né, de espaços de poder que se enfrentam aí na educação. E, com certeza, nós não vencemos, né? Quando sai a BNCC, nós, educadores do chão da escola, aqueles que lutam por educação pública, por um currículo, né, democrático, inclusivo, né, a gente, com toda a nossa resistência, nós não conseguimos, né, deixar a nossa marca nesse currículo como um currículo democrático. Então, ela expressa uma outra lógica, né? Ela expressa uma lógica que é a lógica de mercado, que é a lógica, né, baseada nas competências e na fragmentação, né? E reduz o nosso currículo ao quê? Se a gente for pensar, o que hoje o nosso currículo na escola está reduzido? Vamos pensar daqui a pouco para o nosso diálogo aqui com nossos colegas, né? Nem todas as respostas nós vamos encontrar, mas se a gente pensar que a gente hoje tem um currículo baseado em competências e habilidades, e tudo na escola, todo o planejamento fica em torno dessas habilidades, inclusive até de números, né, que elas têm, e esquece até o conteúdo da habilidade
e se foca no número, né? São coisas para a gente pensar, né? E até que ponto esse tipo de currículo, né, que pauta-se num treinamento, na minha concepção, tá? Ele esvazia as funções sociais da escola. E aí eu quero trazer para vocês alguns pontos, né, que são, nesse contexto que a gente está, são pontos que a gente pode considerar que a supervisão vive esse momento contraditório, o momento em que nós temos essa política, está em ação, ela é de fato, né, o que está nacionalmente em voga, mas nós estamos nesse espaço de contradição. Por quê? Porque nós conhecemos a história da educação, nós conhecemos a construção das decentes, a maioria que está aqui, pelo que eu estou olhando, os rostos. Então, e como supervisores, né? Como nos situamos nesse lugar? Isso é importante, né? Entre a defesa de uma escola democrática, né, orientada pelas diretrizes, e as pressões de políticas que reduzem o currículo e a avaliação a instrumento de controle, né? Já foi falado também sobre isso, né? As escolas estão passando por esse momento de uma política de educação. Quando eu tenho um sistema em que o professor tem que botar o seu planejamento lá, porque o pai vai olhar o planejamento, porque o aluno vai ter acesso à nota, porque tem que fazer 3 notas, 3 recuperação, se fosse a rede estadual, né? Dependendo da carga horária do professor. Esse tipo de controle vai garantir qualidade. Aí a gente vai para os dados, hoje, do INEP, né, dados mostrados hoje de manhã, tem garantido a qualidade? Então, essa é uma visão de mercado, né, onde a educação, ela virou uma mercadoria, onde a gente possa controlar como se controla o estoque, né? E nós, supervisores e supervisoras, nós temos que pensar se a gente vai dar continuidade a essa proposta, ou se a gente vai fazer um enfrentamento e a resistência. Muitas vezes a gente acha que não é possível, né? Não dá, não tem como fazer, qual é o caminho que a gente constrói junto, mas é o que a Gil falou hoje de manhã, nós somos coletivo, e é no coletivo que a gente constrói esses caminhos. Por isso, esse diálogo, essa proposta do diálogo freiriano, né? Para a gente construir esse caminho, pensando na supervisão, no sentido, como eu trouxe bem no início, no sentido político-pedagógico, né? E no sentido da resistência à lógica tecnicista, porque nós que somos aqui, né, tipo a Marli, a Ivete, que foram supervisoras na década de 70, 80, né? 80, já estou envelhecendo mais a Marli do que 80, né? Eu comecei em 90. Então, nós vivenciamos essa transição da supervisão como, né, controle para uma supervisão pensando na perspectiva da gestão democrática, né? Inclusive, eu e a professora Giovanni, a gente tem um texto aí que apresentamos no evento, trazendo a trajetória de Santa Catarina, aí, das legislações de Santa Catarina, né? Dos últimos, acho que 20 anos, talvez, agora não lembro, justamente olhando essa transformação via instrumento legal, né? Então, se nos instrumentos legais a transformação aconteceu, né? Nós deixamos de ter uma função técnica para ter uma função político-pedagógica, é só olhar nossas funções nos instrumentos legais, na Lei 668 de 2015, que é da rede estadual, e no Estatuto Magistério das redes de vocês, né, que a gente deu uma olhada. As funções são políticos-pedagógicas, né? São funções que são para acompanhar o currículo, avaliar o currículo, né, implementar as políticas públicas dentro da escola, né, ajudar a implementar, né, porque não são as únicas. Então, assim, como mediação, né, político-pedagógica. E aí, essa supervisão, ela precisa se legitimar. E talvez nós estejamos perdendo a nossa legitimidade. Então, nós temos que ficar atentos e atentas a isso, né? Em que momento a nossa prática, e aí a fala do professor do MEN,
aqui. As nossas ações do cotidiano vão tirando essa legitimidade, né? A gente não percebe quando vê, já está fazendo, né? Então, para isso, né, aqui eu vou me apoiar em Paulo Freire, ele vai dizer assim, ó, quando ele nos provoca a pensar a supervisão, e aí é difícil achar a supervisão dentro dos escritos de Paulo Freire. Não, gente, por quê? Porque a maior parte desses livros que estão aqui, que até a Giovana trouxe, eles são instrumentos de trabalhos nossos, né? Porque se a gente for ler Paulo Freire, a gente vai perceber o quanto do nosso trabalho está ali. A gente tem que ler e entender. Então, num dos momentos, né, eu trago ele para a gente pensar que o papel do supervisor já não pode estar distante do ato do conhecimento. E hoje de manhã foi falado sobre isso, né? Então, nós precisamos estar conectados com esse ato do conhecimento, porque dentro desse ato e da relação entre educador e educando, e entre supervisores e docentes, né, que nós vamos ter o conhecimento como o nosso objeto de mediação, né? Então, como é que a gente faz a mediação na escola? É através do objeto do conhecimento, daquele conhecimento que nós temos, que nós adquirimos, que nós nos apropriamos, na nossa formação inicial, na nossa formação continuada, pelas experiências que nós trocamos com os colegas, e nós vamos, através desse conhecimento que nos constitui como supervisores e supervisoras, é que nós vamos fazer esse trabalho de mediação político-pedagógica dentro da escola. Então, a gente, e aí eu digo a gente, porque a SESC, nós aqui, GPDIM, a gente reafirma o lugar da supervisão, né? Que é esse lugar da prática, da ação político-pedagógica dentro da escola e não burocrática, né? Então, esse papel de articulador, de mediador, né? E também não podemos esquecer que esta prática, essa função da supervisão, ela se pauta, né, pela democracia. Então, não dá para pensar uma supervisão também que não dialogue com os professores, que não dialogue com os estudantes, com os pais, com o cotidiano, com as coisas que acontecem todo dia dentro da escola, né? Não dá para pensar essa supervisão a partir só do nosso lugar, porque a escola, ela está num território. E esse território, cada escola é diferente uma da outra, porque são territórios distintos, porque eles se constituem por aquelas pessoas que ocupam aquele lugar, porque aquelas pessoas se constituem num tempo histórico, cultural, social, político, e é isso que vai determinando, né, econômico também, né, que vai determinando essa comunidade escolar e esse fazer dessa escola. Então, por isso que nós vamos pensar que discutir planejamento e avaliação, né, discutir uma supervisão democrática na perspectiva de que a gente não impõe, né? Como hoje a gente sofre algumas imposições, né? A gente dialoga, né, com esse real, com essa comunidade, né? E como que nós vamos construir isso, né, com esse estudante? Eu vou tentar fazer uma fala mais curta, porque eu quero, assim, a participação aqui dessa mesa maravilhosa, tá? Mas eu tenho que lembrar uma coisa. Quando eu falo que a gente tem que construir esse diálogo, a gente também temos que entender que... E aí eu também trago Paulo Freire, que não existe neutralidade nas nossas ações. Então, o supervisor e a supervisora escolar, ele não é neutro, né? A gente tem acompanhado os grupos de WhatsApp e muitas pessoas estão saindo de alguns grupos dizendo: eu não quero ficar nesse grupo porque esse grupo discute política. A gente tem insistido, traz para o debate o que é política, né? Que é diferente de política partidária, mas um educador e uma educadora não pode se omitir da discussão política, porque ele não é neutro. E daí, mais uma vez, Paulo Freire diz: a educação pode servir para a domesticação quanto para a libertação, né? Então, se a gente se entende neutro, nós estamos contribuindo para
a domesticação, né? Então, por isso que a gente tem que entender a nossa posição política, nosso entendimento do que nós queremos para a sociedade, o que nós queremos para os estudantes, o que nós queremos para nós, profissionais de educação. E aí, então, diante do que a gente entende, e aí a gente discute isso no coletivo, porque essa decisão de escola não pode ser só minha, né? Eu preciso construir coletivamente, e aí, então, tem o projeto polipedagógico, que é o espaço, né, em que nós vamos construir coletivamente essas posições políticas, porque vocês, quando alguém diz que eu sou neutro e usa a BNCC como se fosse, não tivesse por trás dela toda uma concepção de educação, de mundo, de sociedade, de trabalho, né, de profissionais da educação, nós vamos contribuir para que aquela ideia, aquela concepção, ela continue se fortalecendo. Então, a partir do momento que nós entendemos que nós temos posições, a gente faz o enfrentamento, né? E isso é bem importante, porque ao fazer o enfrentamento, nós construímos as nossas resistências, né? E uma das questões importantes e que está nas funções dos profissionais da educação, principalmente dos supervisores escolares, é justamente as funções sociais da escola, né? E a escola, espaço de conhecimento, cultura e emancipação. Por quê? E aí eu trago ali Libânio, né, para a gente pensar. Depois eu trago aqui Silvio e Basso, só nós duas aqui, né? Eu e a Gil. A gente tem insistido e construído conhecimento, a supervisão como uma prática político-pedagógica. A gente vem construindo, né, esse conceito, vem trabalhando. E, novamente, como eu falei, nós trouxemos também o histórico de Santa Catarina, num dos nossos artigos, tensionando essa disputa num processo histórico aqui em Santa Catarina. Então, é importante que, ao tratar sobre as funções sociais da escola e ao tratar da supervisão escolar nesse contexto de reafirmar as funções sociais da escola numa perspectiva democrática, inclusiva, né? Numa educação socialmente referenciada, né? Que já foi muito falada aqui, que eu acho que não precisa lembrar. Eu só quero lembrar o professor Libânio, porque ele vai dizer assim, ó, a escola é espaço de acesso ao conhecimento historicamente produzido, né? E aí tem aquela discussão, né? Quando construíram a BNCC, qual o lugar do conhecimento, né? Onde está o conhecimento nesse documento curricular, né? E a gente, às vezes, quando olha para ela, a gente também procura, né? Então, se a escola é esse lugar de conhecimento, né? De conhecer, de trabalhar esses conhecimentos, né? Como nós, supervisores e supervisores escolares, podemos construir a nossa própria visão crítica sobre esse processo de vida da escola, de funções que emergem da sociedade, das políticas, da vida das pessoas e que a escola se responsabiliza. Então, nós teríamos que estar aprofundando isso, né? E eu penso que são temáticas para vocês levarem para discutir, né? Nas próprias redes, né? Nos encontros de supervisão, né? E aqui eu trago ali o recorte do Libânio, né? A escola como acesso ao conhecimento histórico produzido, mas também de formação crítica e emancipação. E aí eu digo, né, ele nos alerta para o risco de uma educação adaptativa, voltada apenas para as demandas de organismos multilaterais, que enfraquece a perspectiva transformadora da escola, né? Então, hoje, né, se a gente olhar para a nossa escola, para o nosso projeto pedagógico, para a nossa ação supervisora, onde a gente se vê? A resposta é para vocês, tá? A gente se vê numa direção de um processo formativo, a gente se vê como articuladora político-pedagógica no processo de humanização, né? A escola, como o professor de manhã falou, ou a gente se vê de outro jeito, né?
Então, é importante que a gente também pense que esse cotidiano escolar, ele é marcado justamente por essas relações de forças, né? Que vem do professor, do gestor da escola, dos supervisores, dos orientadores, dos pais, né? E que esse ambiente, esse cotidiano que nós todo dia enfrentamos, né? E às vezes a gente diz assim, meu Deus, estou cansada, né? Eu já chego aqui, parece que eu chego para a guerra, né? Por quê? Porque ele é vivo, né? Ele é vivo, ele é pulsante, né? E por ser vivo e pulsante, muitas vezes nós se sentimos engolidos por ele. Então, o supervisor e a supervisora, e eu sempre bato nessa tecla, precisa de planejamento. Por quê? Porque a gente exige planejamento, né? Os professores cobram lá na planilhinha, né? E não fez, vai fazer. E o nosso planejamento? Aí a gente pode também dizer, nós somos precarizados, a gente trabalha 40 horas relógio, a gente não tem tempo, algumas redes, né? Outras têm, para planejar. Mesmo assim, dentro do nosso tempo de trabalho, lá na escola, a gente tem que criar esse tempo de planejar. Porque quem não planeja é planejado, né? Alguém está planejando por nós, né? Então a gente tem que cuidar disso. Quem é que está planejando por nós? Vocês conseguem pensar? Aquelas portarias que chegam todo dia? Faz isso, faz aquilo, né? Alguém está planejando a nossa ação. Então nós precisamos olhar para tudo isso que chega e dizer, não, a gente tem um planejamento aqui na escola. Hoje é dia de conversar com os professores, eu tenho agendamento com esse, com aquele, hoje é dia de reunião, hoje é dia disso, aquilo. E tem coisa que vai ter que esperar, né? A gente não pode, a nossa função não pode ser tocada pelo vento, né? Se o vento bate do sul, a gente segue para lá, se bate para o norte, para lá. Eu quando vi uma árvore torta, numa viagem que eu fiz, não sei se foi para o norte, para o nordeste, a árvore lá era quase tombada assim no chão, e eu perguntei para a pessoa, por que essa árvore está assim? Eu queria uma árvore dessa, achei tão linda. Eles, porque aqui o vento só bate desse lado. Entenderam qual é o resultado de quando a gente se deixa tocar pelo vento? Né? Se a árvore balança, né? Ela consegue, né? Ter todo, né? A amplitude, né? De visão, tal. Ela vai tombando, então, de repente nós estamos tombando, né? Com o vento forte que bate na gente, sempre do mesmo lado, né? Que vento é esse? Como ele chega na escola? Então é importante a gente refletir sobre isso, né? E se a escola tem esse papel, né? Político, social, e a supervisão também tem esse papel político, social, então nós não podemos servir somente para a burocracia, né? Não podemos deixar que nossa função se torne uma função burocrática e que toda a luta nossa, de quem veio antes da gente, né, que nem conhecemos, fizeram para se tornar essa função, né, uma função político-pedagógica que está garantida de lei, sejamos nós aqueles que vamos deixar retroceder, né? Eu vou morrer com a mão para fora do caixão, como disse, eu vou refrasear a Madeleine Chauí, ela disse, eu vou morrer e a minha mão vai estar fora dizendo a luta continua, né? Então, é isso, né? Mas eu acho que a gente tem que continuar lutando, não podemos desistir. E muitas das que estão aqui, que eu conheço, têm essas mesmas compreensões, tá? Então, aqui eu já falei, gente, sim, já falei da nosso trabalho, mas tem uma pessoa que eu quero falar, que é Roberto Cid Macedo, já esteve aqui com a gente, e é um professor que produz né, muito, e os livros deles são maravilhosos, e a produção científica dele também é inquietante, né? E ele tem o último livro, que não sei se é o último, porque não é o último, porque ele já tem outro, porque ele escreve muito, mas aquele que ele escreve sobre o projeto político-pedagógico, justamente ele vai nos provocar sobre essa nossa função da supervisão escolar, né? Sobre esse tensionamento que a gente é capaz de fazer. Então, eu deixo aqui um lembrete, tá? Porque nós vamos
e discutindo, né, essa função no decorrer. Eu tenho alguns registros aqui, gente, eu estou recorrendo a eles, né, mas não vou ficar somente a esse registro, porque eu escrevi bastante. Depois acho que está um artigo aqui para nós produzirmos para esse dia de hoje. Então, assim, e para pensar avaliação e planejamento, nós não podemos pensar fora dessas duas questões, currículo e projeto polipedagógico, né? Então, o currículo com prática cultural, né, produzida no cotidiano, que eu trago esse conceito para a gente pensar esse currículo que vem como política pública, para a gente pensar que e aí é o professor Thyssen que me fez lembrar disso, né? Quando eu estava escrevendo a tese, ele fez eu lembrar disso em relação ao projeto polipedagógico. Quando eu discutia documento, ele disse, mas é documento mesmo? Será? O que é o projeto polipedagógico? E eu fiquei nessa dúvida, é documento ou não é documento? E cheguei à conclusão no final da tese que não é documento, ele é movimento. Porque ele é todo o contexto do dia a dia e do que a escola vai se construindo. Então, o documento é o registro do movimento, né? Mas ele não é o documento, ele é o movimento, né? E aí foi difícil chegar nessa conceituação, mas é importante porque a gente, justamente, foi a partir da compreensão de currículo como esse movimento, né? Porque quando eu fui analisar isso, eu fui pensar na proposta curricular do Estado de Santa Catarina. Foi construída, iniciou a construção em 1888. Eu já estava na rede. Não, desculpa, 1900. Ai, gente, não. Desculpa. Não, eu acho que eu já estava aqui, desencarnei e voltei. Deve ter sido. Só pode. Só pode. A mão ficou para fora e eu voltei, só pode. Nada em vão ainda a gente dizer umas coisas assim do nada, né? Então, a proposta curricular, né? O Sandro está aqui, a Paty, né? Outras pessoas da rede estadual, ela inicia lá, linda, construção coletiva, né? Nós participamos, eu, a Sueli, a Selma, acredito que as outras pessoas que estão aqui também, nos primeiros cadernos, jornalzinho, né? Coisa linda aquilo, os seminários que a gente construiu, os textos, ia para o jornalzinho até chegar no caderno, né? E no final ali dos anos 2000, o que a gente percebeu? A proposta nunca foi implementada, as pessoas diziam, mas a proposta nunca foi implementada, né? Implementada, daí eu fiquei pensando essa palavra, relacionando com o projeto polipedagógico, né? E hoje quando eu escrevo, eu tiro todas as palavras implementar. Risco. Por quê? Porque não se implementa, né? Ela vai sendo construída nessa visão da produção do cotidiano. Então, não é que a gente vai pegar aquele livro e vai sair reproduzindo ele, né? Como se fosse uma receita. Mas a gente se apropria daquelas concepções, daquele entendimento de educação, daquela concepção de escola, e a gente reproduz isso nas nossas práticas, no nosso planejamento, na forma de fazer uma reunião, na forma de atender o pai, na forma de lidar com o contexto da escola como um todo. Então, é nessa compreensão que a gente vai tirando essa coisa da implementação e vai colocando a questão da produção mesmo, da produção da vida na escola, né? E aí entra um pouco, por isso que eu trago essa referência para a gente pensar que se é dessa forma, nós temos espaço para resistência, né? Quando a gente chega a essa conclusão, a gente diz, mas então nós temos espaço para resistência. Porque se é na produção da vida, se é na produção do cotidiano, o que eu faço? O que foi feito com a proposta curricular? Né? O que a gente faz com a BNCC? E o que a gente faz com a avaliação global, com as diretrizes de avaliação, com mais não sei o que lá, que vai chegando, e agora aqui na rede municipal, né? As provinhas para os 5º anos, né? Para todo mundo ir bem na nota do IDEB. E quero dizer para o pessoal do município de Florianópolis que vocês não são os únicos, tá? Eu faço parte aí daquele grupo do Prêmio Lumen,
que é um acordo cooperativo que existe entre o Tribunal de Contas, Ministério Público, Secretaria de Educação, Fórum Estadual de Educação e mais algumas entidades, para avaliar o Plano Estadual de Educação. E esse acordo saiu um prêmio. Eu sou contra prêmio, mas fui voto vencido. Mas foi bom, porque como eu faço parte do prêmio, eu conheço as escolas. E qual é a minha surpresa? No primeiro ano era só escolas municipais. Por que as escolas tinham nota alta no IDEB e foram selecionadas? Porque todas elas davam reforço escolar para o 5º ano, no contraturno, e compravam uma tal da apostila aí, não sei de quem, e essa apostila já vinha com curso preparatório para o 5º ano. Então, aí a nota do IDEB dessas escolas que ganharam o prêmio é a partir dessa realidade. Das que eu avaliei na ponta, né, já são as finalistas, né? Então, a gente chega a essa conclusão que esse movimento que está dentro dessa visão também da BNCC, ela não chega só em Florianópolis, até que demorou a chegar aqui, né? Ela chegou nos nossos municípios, ela já está aqui no nosso estado. E eu não sei como é que está no país, porque eu não tenho nenhuma pesquisa que eu possa dizer. E também isso que eu trago é um relato de experiência, da minha prática, né? Também não fiz nenhuma pesquisa para saber de fato quantos municípios aqui em Santa Catarina têm essa forma, né, de trabalhar. Eu sei que a rede estadual não tem, né? Porque não chegou aqui na rede estadual ainda, né? Mas essa coisa do trabalho efetivo com quem vai fazer a prova para ganhar nota, porque a nota implica em dinheiro e tudo mais, né? Então, seria isso, né? E aí a gente traz para discutir, daí depois para vocês também perguntarem aqui para o nosso grupo seleto aqui, antes de tudo, né, antes de ter uma produção cultural e social tecida no chão da escola, nas experiências cotidianas, ele também está vinculado, daí eu quero destacar, né, nos rituais, nos encontros, nos desencontros que a gente tem dentro da escola. Então, esse currículo ele se faz também nesses espaços. E quem somos nós nesse espaço? A supervisão escolar, né? Nesse espaço do cotidiano. Então, é importante a gente pensar, né? Como que nós estamos aí nesse espaço do cotidiano, fazendo o nosso trabalho e fazendo essa reflexão, né? Com todos que trabalham com a gente, né? E uma das coisas que eu lembro, assim, da minha conversa com o professor Juarez, que ele estava trazendo da questão do currículo, mas e eu trago para a minha tese, é que a gente reinventa. E quando a gente reinventa, a gente ganha vitalidade. A gente ganha força. Mas a gente não reinventa sozinho, tá? Então, para reinventar, nós precisamos desse coletivo. Mas também digo uma coisa, a gente precisa começar. Alguém tem que começar. Isso também aprendi, já falei aqui no evento uma outra vez, a gente tem que começar, porque lideranças são necessárias, né? Sem liderança, né, a gente não tem essa preocupação de construir lideranças, né? No momento atual que a gente está, a gente acha que liderança brota da terra, né, como as sementes, né? Até a semente ela precisa ser regadinha, molhada, precisa de todo um contexto, né? Então a gente precisa construir as lideranças também na educação. E para mim, supervisor e supervisora é liderança, mas precisa ser constituído como tal, né? E aí como que a gente faz isso, né, nesse coletivo, né? A SESC, ela se compromete com isso, em construir essa visão também da supervisão como uma liderança, né? E aqui é só para provocar um pouco, né? O papel do supervisor não é apenas verificar se o currículo prescrito está sendo seguido, porque pelo que eu vejo, a gente tem feito muito isso, né? Mas atuar com mediação político-pedagógica para articular. Então, articular esse currículo institucional, com o currículo vivido, com o projeto da escola, né? Com esse cotidiano. E essa supervisão, ela tem que ter uma coerência. Né? E aí voltamos lá para a questão de que a gente tem que se assumir como um sujeito político, né? E ter uma coerência, então, para que essa função, em relação a essa função social da escola, certo? Para que
o controle não vire a regra, tá? E padrão no nosso trabalho, ok? Eu estou meio correndo um pouquinho já aqui, porque eu quero... Não precisa? Ó, Patrícia está dizendo não precisa. Eu estou já passando um monte de coisa aqui, porque tem tempo. Ah, é? Então tá. Mas eu quero dar um tempo para o pessoal falar. Não, porque elas falam antes. Ah, vai ser depois? Não, tem aqui, ó. Vocês estão anotando tudo aí? Vocês estão anotando que vocês vão falar, hein? Então, aí chegamos no ponto que é a fala, né? Avaliação e planejamento, né? Então, nós vamos ter Lucchesi, nosso grande mestre, né? Que, para mim, foi uma das pessoas que me moveu na década de 80, né? Em relação a mudar a minha visão em relação à avaliação, né? E eu mudei muito. Então, ele ainda é, para mim, a pessoa que é referência nessa área. Maria Teresa Esteban, né, que eu achei até que ela não estava mais escrevendo sobre avaliação, e daí eu me deparei com um encontro lá, eu acho que era, eu estava em Maceió, era por ali, num lugar ali perto, quase que eu fui, que ela era só sobre avaliação. E aí eu disse, que danada, tá lá, que vontade de ir lá perguntar para ela como é que está, né, estão as pesquisas e tal. Então, ela vai falar justamente dessa avaliação diagnóstica, inclusive política, né? Eu acho bem importante que a gente pense, porque nós estamos na escola, e a avaliação, na minha concepção, hoje, ela é muito excludente, ela constrói exclusão. Então, eu acho que nós temos que olhar para isso com muita atenção, né? Porque o processo de avaliação na escola sempre é de culpabilizar, né? E sempre o culpado quem é? O estudante. Ele não fez, ele não faz, ele não estuda, né? Ele não fica na sala, ele olha o celular, sei lá. Então, assim, o processo de avaliação nessas concepções, ele ultrapassa a coisa do mérito, né? Então, eu que dou conta sozinho e a gente coloca isso para nossos filhos, né? Para nossas crianças. Eu lembro quando eu fiz uma fala para o meu filho, ele disse assim, mas eu gosto de ter nota, porque aquela hora que eu tenho a nota, acabou. É o que a escola ensina, né? Não preciso mais nada, já tenho a nota, para que eu vou ficar olhando essa porcariada toda? Acabou, já tirei a nota, posso jogar fora esse livro, esse caderno. Entende? Olha a visão do conhecimento que a gente passa para o nosso estudante quando a gente faz esse tipo de avaliação, que acaba numa nota e depois numa recuperação de nota. Porque recuperação de conteúdo a gente sabe que é precário, né? Eu não nem vou dizer que não acontece para não ser, né, muito... Mas então é importante a gente pensar nesse processo de avaliação. Por quê? Porque é justamente aonde está o maior processo de exclusão dentro da escola, né? Por que nós temos tanta evasão no 7º e no 9º ano? Por que o nosso estudante não conclui o 9º ano e não chega no ensino médio? Por que eles se evadem, né? Será que a gente escuta os estudantes? Eu sei que jovem, adolescente, precisa de limite, a família tem que estar cobrando, a gente que é pai e mãe sabe, tem que mandar estudar, né? Mas a gente também manda estudar porque a escola tem essa cultura de estudar para a prova, né? Então a gente também manda. E a universidade continua fazendo isso. E os estudantes da universidade continuam fazendo isso. Aí eles vão para o mercado de trabalho e nem sabem o que está lá, porque estudaram para a prova, né? E aí, assim, o que a gente... que escola é essa? Que função... qual é a função, né, que se apresenta para nós nesse sentido? Então, a gente tem que botar isso para pensar e temos que colocar isso na escola. Eu sei que nós, quando colocamos isso para discussão na escola, apanhamos, né? Eu já apanhei muito na escola. Eu fiquei 30 anos dentro da escola, né? Desses 30, 25 como supervisora. Então, eu apanhava, mas eu não desistia. E eu argumentava até a morte, então, até convencer, né? E uma estratégia, construir aliados, né? O supervisor, ele precisa construir aliados, né? Em qualquer lugar a gente tem que ter aliados, né? Os políticos têm os aliados deles, né? A gente tem, né? E assim vai, né? Na escola a gente tem que trabalhar com quem a gente
pode construir junto uma ideia de escola que a gente acredita. E vai trazendo mais um. Aí quando chega no dia da decisão, da votação, a gente já tem uma maioria. E a gente consegue vencer na hora do voto. Era assim que eu fazia, né? Tinha que ter estratégia, convencimento, né? Dialogar, trazer argumentos, né? E nesse ponto, assim, eu sou bem chata até, né? As minhas amigas que o digam, né? Ó, já falou. Não desisto. Além de tudo, né, tem isso. E a minha orientadora também, que o diga. Óbvio. Persistente. Mas eu quero dizer que isso é importante. Quem desiste fácil, não consegue, né? Porque, não quero me estressar, deixa isso pra lá, deixa reprovar, deixa acontecer. Não, a gente não pode, né? Tem que insistir. Então, assim, eu só quero trazer, quando eu trago o Lucchesi, tem um texto dele que ele faz uma reflexão interessante, que é sobre exame e avaliação. É bem importante esse texto, por quê? Porque a gente consegue visualizar o que a escola faz. Será que a gente faz avaliação? Segundo o texto dele, não. A gente faz exames, né? Então, para ele, essa avaliação, ela é uma avaliação que ela parte de um diagnóstico, mas um diagnóstico real, não faz de conta, né? Porque quando eu tenho resultado, eu não fiz diagnóstico, né? Eu só dei resultado, Patrícia, tu tirou 7, a outra tirou 10, 9, tá ótimo, né? Só tirava 10. E aí o que acontece? Mas o que está por trás do 10, do 7, do 9, que eu tenho que me comprometer? E aí entra a nossa função, problematizar isso, pegar aqueles resultados e nos encontros formativos e nos encontros por grupo ou individuais, problematizar. Olha, fulaninho aqui, né? João. João é meu filho, por isso que eu lembro de João. João, só tirou 6, 5. O que está por trás desses 6? Mas 6 passa, para quem se preocupar? Não. Ele tem direito de se desenvolver plenamente, né? E aí talvez esteja faltando, né? Eu tenho uma irmã que é professora de história. A filha dela está aí, a minha sobrinha também, a Ana Paula. E eu vivo discutindo com ela sobre isso, porque às vezes ela se apega em umas coisas, e eu digo, tá, tudo bem. O teu aluno, ele ficou o ano inteiro com ele. Mas ele, numa prova que era para saber sobre os rios, sei lá, porque ela está dando geografia agora, sobre os rios, não sei da onde, ele foi mal, ele não sabe sobre os rios. Mas com essa nota ele reprova. Alguém pode reprovar para a vida, porque não sabe, porque um rio passa não sei por onde, banha não sei o quê e vai não sei aonde? O conhecimento é importante, né? Porque ele faz com que a gente olhe para o mundo e lide com ele de uma forma, né, melhor. Mas isso impede que o estudante siga o seu percurso formativo e vá para a vida viver? Não impede. Mas a escola impede. Muitas vezes o que reprova um estudante é um conhecimentozinho de nada lá, uma fórmula, isso mesmo. Não é o desenvolvimento dele que é olhado. O que esse estudante desenvolveu? Quais são as capacidades que ele tem para ir para a série seguinte? Né? Não, ele não sabe isso aqui, então ele não vai. Então, assim, é isso que a gente tem que problematizar, essa é a nossa função, porque a gente vai desmontando os argumentos. Porque a avaliação também está muito ligada ao ego, né? Ao ego do professor. Eu fiz, eu ensinei, eu dei, né? Ouvi muito isso. E ele não fez nada. Então, entende? Então, essa relação de poder, né? O poder também, a avaliação também é muito usada como poder de coerção, né? O poder do fecha-boca, né? Então, assim, o professor que não consegue ter uma dinâmica, um desenvolvimento de uma didática, né? Que comprometa a turma, que envolva, então, usa essa barganha, né? Vocês não vão fazer? Vocês não... Então, né? Aquela nota, né? A notinha o pontinho no final do semestre, o pontinho no... Então, assim, é isso que ele vai trazer, né? Ele vai discutir justamente que nós precisamos
pensar nessa avaliação no sentido de que ela tem que ser formativa e inclusive o processo tem que incluir e não excluir. Né? E hoje a gente ainda vive o processo que exclui, em todos os níveis de ensino. Não dá para excluir nenhum. A não ser na educação infantil ainda que as crianças são compreendidas, né, numa outra perspectiva. Mas ainda tem professor que ainda quer reprovar na educação infantil. Né? Então, o importante é a gente entender que a avaliação ela tem que ser processo, né? Para compreender. A gente tem que compreender o processo. Então, é o processo que acontece, a gente tem que compreender esse processo, né? E indicar, né, novas situações para que o estudante, né, se aproprie desse conhecimento que é tão importante, né? E não para a gente medir a falta, né? Só mede ali o quanto ele tem condições ali, a quantidade, mas não identifica, né, uma possibilidade de avanço. Certo? Então tá. Tá, então eu só vou trazer um pouquinho da Esteban pra gente, assim, ó. Também ela traz que avaliar é um ato político. Isso é bem importante, gente. A gente não pensa na avaliação como ato político. Por que a avaliação é um ato político? Porque ela está relacionada com o modelo de sociedade. Ela não é por acaso desse jeito. Né? Então, nós também precisamos fazer essa reflexão sobre a avaliação dentro da escola. O que ela representa quando ela classifica, exclui, quando ela estabelece um critério de mérito, né? De qualidade pelo mérito. Então, como que a gente pensa isso como supervisoras? Né? Então, isso envolve decisões. Por quê? Se é um ato político, nós temos que tomar decisões, nós temos que fazer opções, pautadas em conhecimento daquilo que a gente está fazendo, lendo o mundo, né? Como diz Paulo Freire, a leitura do mundo. Ler o mundo é interpretar aquilo que a gente faz, né? E o que isso impacta na vida das pessoas, principalmente dos estudantes, né? E aí essa avaliação também, ela precisa... Quando ela é pensada dentro da escola, ela precisa entender que os sujeitos, os estudantes, as pessoas que estão na escola, elas são diversos. E essa pluralidade, ela precisa ser reconhecida, entende? Então, que nós somos diferentes, a gente tem ritmos diferentes, aprende diferente, se comporta diferente, né? Uns são mais agitados, outros mais calmos, um falam mais, outro falam menos, uns se concentram mais, outro menos. Então, assim, essa forma de ser da pessoa não pode ser um critério para avaliar, certo? Porque senão nós estaríamos bem reprovados no mundo, né? Porque nós somos seres humanos, nós somos complexos, a gente tem uma diversidade de forma de reagir às coisas. E aí, se a gente fosse avaliado, né, para viver, nós estaríamos, né, a maior parte reprovados, né? Então, esses ritmos, né, que ela vai trazer, são ritmos que precisam ser considerados. Mas, muitas vezes, os instrumentos de avaliação, eles são padronizados, né? E tratam todos iguais. E isso interfere no próprio diagnóstico, porque eu não consigo ver a pessoa, o estudante, como um ser, né, que tem sua subjetividade, que vem do seu território e traz consigo a sua história, né? E isso interfere bastante. Então, eu quero trazer que, assim, que para mim a supervisão, ela ganha centralidade, muita centralidade no seu trabalho, nesse ponto aí, na questão de discutir e problematizar, né, esse processo de avaliação como articuladora político-pedagógica. Daí agora eu vou mudar para o próximo aqui. Ó. Aqui eu já falei, tá, gente, que eu estava falando, esqueci de passar esse negocinho aqui, tá? Então já foi falado, se alguém quiser depois, né, a gente disponibiliza. E a gente vai para o último ponto, né, que é o planejamento, tá? Que a gente já, nós todos ouvimos
muito, né? Que planejamento tem que ser coletivo, situado, tem que ter continuidade, né? Que o PPP é o nosso planejamento, é o nosso horizonte, e que a supervisão é a quem articula esse planejamento, né? Mas essa última frase aqui, ó, é que mais eu acho que pega, assim, ó. Paulo Freire diz: sem um mínimo de esperança, não conseguimos sequer começar a luta. Se nós aqui não tivermos esperança que nós podemos fazer essa reflexão na escola, contribuir com essa mudança, nem vamos começar, né? Então, é importante a gente ocupar esse lugar político-pedagógico por isso, porque nós temos esse compromisso de começar, certo? E mais uma vez, gente, se vocês perceberem, a primeira frase ali, ó, hoje o planejamento, ele virou uma burocracia, né? Eu posso simplesmente copiar e colar qualquer coisa e botar lá, porque eu tenho que cumprir uma tabela, né? Tabela é coisa de jogador, né? Eu tenho que cumprir uma regra de botar no sistema. Então, ele virou uma burocracia. Qual é o papel nosso como supervisores escolares? É verificar se ele botou no sistema ou é discutir com ele as possibilidades e avanços daquele planejamento? E qual dessas duas coisas está tomando nosso tempo? A gente está conseguindo mais verificar se todo mundo botou no sistema ou se nós estamos conseguindo fazer um planejamento nosso para verificar e acompanhar a aprendizagem dos estudantes a partir do planejamento, juntamente com o professor, na reflexão com o professor. Porque não somos nós que temos que dizer: olha, os estudantes não estão aprendendo, está acontecendo. Não, a gente problematiza, né? Professor, vamos pensar o seu planejamento. Como é que você percebeu que esse planejamento deu conta? Os estudantes conseguiram isso, e vai problematizando. O professor vai pensando junto, que chega uma hora que ele mesmo vai dizer: não, eu tenho que refazer aqui lá, porque ele chega a essa conclusão, tá? E aí, nós podemos pensar também que esse processo coletivo, quando eu falo situado e contínuo, é porque o planejamento, ele não pode ser feito de um ano para o outro, nem copiado e colado. Por quê? As turmas são diferentes. Isso aí. Cada ano nós temos pessoas diferentes na sala de aula. E mesmo que seja a mesma pessoa, de um mês para o outro, a pessoa não é mais a mesma. De um ano para o outro, então, nem se fala. Então, como que eu vou planejar sempre? E como eu vi, como supervisora, o planejamento que era para o 6º ano, dado para o 9º e para o ensino médio, o mesmo planejamento, tudo igual. Aí eu perguntava ao professor: tá, professor, só quero pensar com o senhor o seguinte: no 9º ano, no 6º ano, qual é a idade dos seus estudantes? Aí ele dizia: tá. No ensino médio, qual é a idade? Tá. Agora me diz, essas estratégias todas que o senhor criou aqui, dá conta de ensinar criança e adulto ou jovem? Dá conta? Vamos pensar. Aí ele disse: não, as crianças não funcionam. Porque eles não se concentram, eles não param para prestar atenção. Eu falo, tem que ficar brigando o tempo todo. Por quê? Porque a estratégia está errada, a metodologia está errada, né? Não se pensa no sujeito, pensa só no conteúdo. Como eu vou dar o conteúdo? Ah, legal. Ai, achei, passei ali, vi ali na internet, a minha amiga falou que trabalhar esse conteúdo desse jeito dá conta. Penso em como eu vou trabalhar esse conteúdo, mas não pensa no outro lado, né? Para quem é esse planejamento? É para o professor se organizar, mas ele tem uma intencionalidade, né? Que é atingir os seus objetivos com aquele planejamento. E aí o outro que está na ponta, que é o estudante, ele não consegue ser protagonista nesse processo, né? Então, por isso que ele precisa ser situado, certo? E por isso ele nasce do cotidiano, e por isso ele se alimenta das vozes de todos, das múltiplas vozes, né, que habitam a escola, né? E aí eu trago um pouquinho ali da minha pesquisa, né, quando eu vou dizer que o planejamento precisa ser assumido como espaço de diálogo, né? Eu já falei sobre isso aqui,
mas eu reafirmo, né? O planejamento é um espaço de diálogo. Ele não é aquele papel que eles colocam lá no sistema, tá? Enquanto a gente entender que aquele registro é o planejamento só, não. Nós vamos continuar tendo os resultados que a gente tem, a evasão, a repetência, a exclusão. Então, nós precisamos pensar que espaço de diálogo é esse, tá? Eu deixo para vocês, né? E para mim isso só tem sentido quando existe uma construção partilhada, com sentido nesse coletivo da escola e que rompe as lógicas impositivas, né? Tecnicistas, tipo BNCC, né? E um dos autores aí, eu acho que foi a Nilma, ela fala sobre planejamento participativo e gestão democrática, tá? E eu só queria lembrar aqui que reconhecer esse processo é reconhecer que a escola tem funções e que todos são chamados, não é só nós supervisores, todos são chamados a pensar e a decidir sobre a escola, tá? Justamente para construir esse projeto de escola que a gente pensa ser transformador, mas que ele precisa ser guiado pelo diálogo, tá? E com a nossa esperança, porque se a gente pensar Paulo Freire, né? Esperançar, né? Esperança não é esperar, né? Então a gente precisa esperançar, né? E aí eu acho que a escola pública, o lugar onde nós estamos, né? Todos aqui, é esse lugar de esperançar, tá? Eu trago também os desafios só para a gente pensar, né? Não tem... eu já trouxe muitos, né? Mas esses aqui são os desafios que nós, supervisores, ainda enfrentamos, que é essa questão de sermos invisíveis na questão da valorização, né? Então, nós não temos hora de atividade, trabalhamos 40 horas, bloqueou meu celular, meu computador, e aí a gente também... não vai, só um pouquinho. É que eu tinha um negocinho para falar, mas agora eu já também falei tudo, eu acho. Não, eu já achei. É só aqui no finalzinho. Então, assim, gente, é importante, quando nós vamos falar da questão da nossa exclusão, né? Ela não é uma exclusão por acaso, certo? E aí eu trago a fala do professor de manhã. A pedagogia tem um papel fundamental dentro da escola, dentro do espaço de discussão da escola. E tirar esses profissionais da pedagogia da escola, e esses que somos nós, que fazem essa reflexão, que possibilitam essa reflexão, é estratégico. Né? Por quê? Porque uma escola que só tem professor, todo mundo na sua sala de aula, quem é que vai articular esse processo? E para mim, são os conhecimentos da pedagogia que nós nos apropriamos durante a nossa formação que fazem essa articulação. Porque quando um professor chega para a gente e diz: o estudante fulano de tal não consegue aprender, não consegue ficar sentado, não consegue isso, quais são os conhecimentos que nos ajudam a pensar aquela situação? São os conhecimentos que nós nos apropriamos no curso de pedagogia. Da psicologia, da didática, da filosofia, da sociologia, né? O próprio conhecimento da ciência, da pedagogia. É isso. Então, esse conhecimento ele tem que estar na escola. E ele está na escola através desses profissionais, dos supervisores, orientadores, administradores, né? Todos os pedagogos escolares, né? Como já foi dito no nosso curso, que estão no espaço da escola, né? Que fazem esse diálogo com os docentes, que têm uma formação específica, né, de especialista na área deles, e que não têm a formação da pedagogia, a não ser os professores de anos iniciais. Então, acho que é muito importante que nós saibamos disso para também fazer a nossa luta resistindo a essa exclusão, tá? E por isso nós ganhamos uma enxurrada de excesso de burocracia, tá? Para que a gente não pense. Certo? Preste muita atenção. Quanto mais nós temos atividades burocráticas, menos a gente senta para conversar com o colega, com o professor, né, fazer mediações e pensar sobre a escola. Então, nós precisamos romper
com as políticas de desvalorização, tá? Da nossa carreira, que daria mais uma outra... E aí, claro, né, para finalizar, eu quero trazer esperança, né? Esperança numa visão como praxe democrática e emancipatória, como diz Freire, né? Não há educação neutra, eu já trouxe. Ela pode servir como domesticação ou liberdade, então eu acho que nós não podemos esquecer disso nunca. E aqui está a nossa ação política pedagógica e um convite à ação coletiva. Então eu deixo aqui para vocês um convite para que se junte à SESC, se junte ao Fórum Estadual da Educação, se junte ao coletivo da escola de vocês, se junte a outros coletivos, sindicatos, né, onde vocês encontrarem força e coerência naquilo que vocês buscam, para que a gente possa fortalecer a supervisão escolar, resistir aos ataques que estão acontecendo à nossa profissão, né? Para quem é da rede estadual, né, gente, nós estamos aí com o PL na LESC, né, querendo transformar todos os nossos cargos em cargos de professor. A gente sabe que tem uma base aí querendo ser professor, mas se queria ser professor, por que não fez concurso para professor, né? Mas aí também tem essa questão de que existe nós temos que cuidar um pouco com o senso comum, né? Professor tem hora de atividade, professor se aposenta com 25 anos, né? Quando a gente tem uma identidade profissional, a gente quer valorização, mas a gente vai lutar pela nossa valorização. A gente não vai barganhar os nossos cargos para ter essa valorização, né? E eu acho que é isso, deixo isso como... Então, a nossa mente agora está fervilhando, né? Eu deixo. Fervilhando de palavras que nos chamam a atenção, né? Reflexão, movimento, exclusão, coletividade, utopia. Eu peguei planejar, que quem não planeja é planejado, e isso a gente tem muito visível a nossos olhos, né? Então nós vamos fazer o seguinte: nós vamos deixar a professora Gil fazer uma pequena leitura. Quando a professora Gil finalizar, nós vamos para o café e em 20 minutos nós retornamos para o debate. Certo? Por quê? Porque a gente está propondo um debate freiriano. E aqui ninguém é detentor do saber. Partilhado com vocês que eu escolhi mulheres poetas para estarem conosco nesta mesa. E duas delas do Sudeste brasileiro. E agora à tarde, então, eu aciono aqui uma delas do Sudeste, porque uma já foi mencionada, que é aqui do Sul, nossa colega Wanda. E, então, para fechar esse primeiro bloco do diálogo freiriano, a Adélia Prado é a nossa convidada para essa ceia. Nós vamos agora nos dirigir, né, para o banquete. E a Adélia Prado, então, com o poema Toada. Penso que nós estamos também ouvindo, claro, fragmentos de potência, de vida, para que possamos renovar as nossas práticas pedagógicas, mas também nós temos ouvido talvez alguns fragmentos que nos deixe talvez tristes, né? Eu ouvi com uma certa tristeza quando a professora supervisora Rosemary Jorge da Silva partilhou conosco que algumas colegas estão saindo do nosso grupo, e eu ouvi um barulhinho aqui, vi que uma tinha, durante o evento, saindo, né?
do grupo. Isso é muito triste mesmo, porque é um a menos. E um a menos implica em um trabalho de menos qualidade na escola e tem um efeito muito complicado para a sua comunidade. E essa toada que a Adélia Prado começa triste, dá para a gente, devolve para nós, pelo menos para mim, esse fragmento de potência e de vida. Cantiga triste, pode com ela. É quem não perdeu a alegria. Cantiga triste, é quem pode com ela. É quem não perdeu a alegria. Vamos ao café porque nós não perdemos a nossa alegria. Essa reflexão de que tipo de avaliação nós estávamos fazendo? A que nós estamos fazendo dá conta do quê? De preparar os estudantes para o mundo, para a vida, para o trabalho, né? Para intervir no próprio mundo dele, né? E de uma forma crítica, consciente, né? Está. Ou nós estamos fazendo uma avaliação que somente verifica essas quantidades de absorção ou de memorização, classifica e inclui ou exclui. Então, essa reflexão, não que os conhecimentos não sejam importantes, é um exemplo do que a escola às vezes faz com um estudante. Porque ele teve uma nota baixa, porque não, eu dei o exemplo do Rio, mas podia ser qualquer outro, porque ele não se apropriou de um determinado conhecimento, todo o seu desenvolvimento não é considerado. Então, ele precisa ser considerado o desenvolvimento integral do estudante, e não um determinado conhecimento específico, né? Porque nós, para a vida, para viver na vida adulta, e até a criança, depois para ser jovem, nós precisamos de todo um arcabouço de conhecimento para dar conta da nossa vida. Mas não vamos... não é a falta de um que vai nos deixar de a gente viver, né? Ou fazer o que a gente sonha, ou buscar o trabalho que a gente quer. Entende? Então, assim, tem que entender que a avaliação ela precisa ser formativa. E para ser formativa, ela não pode ser classificatória. Né? Ela tem um resultado classificatório, mas ela no processo, ela tem que ser investigativa. Então, o estudante não sabia os rios, eu tenho que descobrir por que ele não conseguiu entender, né? Quais formas que eu posso intervir novamente, né? E se é necessário realmente essa intervenção, porque o que acontece, essa recuperação paralela, é de nota, né? Porque o professor nem dá conta, né? De retomar conhecimento, retomar hoje habilidades, né? Então, assim, eu até deixo para as colegas, e só dizer que, assim, o que existe nacionalmente estruturado, as avaliações em larga escala, né? Nós precisamos fazer uma reflexão muito, muito séria sobre isso, né? Porque esse tipo de modelo de educação tem, talvez, nos tornado refém, né? De uma educação que nós não queremos. Então, como a gente resiste coletivamente, buscando, né? Construir bases, né, de discussões que possam fomentar, né, mais discussão para a gente, em algum momento, fazer um enfrentamento desse tipo de política. Né? E quanto a gente não consegue isso, a gente tem que fazer as nossas resistências por dentro do sistema. Né? Como uma professora me disse uma vez, quando a gente não consegue vencer derrubando o adversário, a gente vai tirando a areinha por baixo, né? Quem sabe um dia ele cai. Nossa existência. Então, o ir para a luta significa nos organizarmos dentro da escola e nesses coletivos. No encontro que nós fazemos de formação, no curso de formação da SESC, o professor que esteve conosco da Universidade do Estado, da Universidade Estadual de Feira de Santana, onde eu me constituí graduada, fiz letras lá. Lembra o nome do professor? Jefferson. Ah, tem cursista aqui que estudou com o professor Jefferson. O professor Jefferson disse a coisa: não adianta nenhuma movimentação de uma escola, de um supervisor, 2 supervisores, uma escola sozinho. Tem que fazer esse trabalho coletivo. Se vocês quiserem derrubar no sistema estadual, tem que ser uma ação coletiva
vinculada a um sindicato, vinculada à associação, dizer: nós não faremos mais nenhuma provinha Saeb. Agora, será que esta é a solução? Pergunta: será que esta é a solução? Porque as crianças que nós queremos a mudança, as crianças, os jovens, os adultos, os idosos, nós trabalhamos com um compromisso diferenciado, porque nós temos um fundamento na pedagogia histórico-crítica, que a histórico-crítica, diferente de um outro fundamento, tem um compromisso ético com a transformação social. E a transformação social significa dizer que este compromisso ético vai perguntar para os envolvidos: e aí, o que nós queremos? Nós, não é a supervisão, nós. Se é uma sobrecarga de prova, teste, isto nós temos aqui uma coerência entre nós. Isto não é avaliação, isto é exame, que tem o seu lugar na sociedade. Cipriano Lucchesi diz que exame tem 3 características básicas: é pontual, classificatório e excludente. Exame é o que a provinha Saeb faz, são as provas que os professores na escola fazem, que adoecem os nossos meninos e meninas. Entende? Tudo isso que está acontecendo, esse adoecimento, que adoece o próprio professor, a própria professora e o sistema também retroalimentando isso, porque estão fazendo exame. Tem sua função social? Tem. Aqui na universidade, para você entrar, você tem que fazer exame. Vestibular é exame. É exame. Então, como é no projeto político-pedagógico, que vocês, sentando com o corpo de professores, pode ir nesse, como a Rose falou, vai de um em um, ouvido. Quantas provas você faz, minha amiga? Quantos testes você faz, meu amigo? Bota seminário, criatura. Puxa vida, faz gênero discursivo, formal, para as crianças aprenderem a usar o gênero discursivo formal, que é importante. Então, usa seminário, vai no outro, tá. Matemática, química, física, gênero discursivo não combina, tem que ser exame mesmo. Vai lá no que eles 3 falam: vocês 3 ficam aí nos exames, vocês tantos. Isso tudo porque você, supervisor, tem conhecimento científico das outras áreas auxiliares, que te ajudam a compreender a tua pedagogia histórico-crítica, porque o teu fundamento de horizonte é a pedagogia histórico-crítica, ou decolonial, ou contracolonial, o que seja, mas que traga mudança efetiva para a classe trabalhadora, para aquelas crianças, jovens e adultos que estão na escola. Nós, da pedagogia, nós temos assim de conhecimento que nós podemos, apresentando individualmente, orelha a orelha, você faz portfólio na tua turma, com você faz trabalho em grupo, com você faz... E vai organizando, depois você faz uma grande reunião, aí está todo mundo conversado. E aquele e aquela aborrecente, que não cresceu, não desenvolveu nunca, aí você dá a palavra, a pessoa fala, porque assim como a gente tem necessidade de ir ao banheiro, tem pessoas também que têm necessidade da fala. Aí você deixa falar, aí você agradece: muito obrigada, professor, muito obrigada, professora, pelas contribuições. Continuando, e agora o que nós decidimos? Aí você decide como os outros, e aquela pessoa aborrecente vai continuar fazendo, mas já organizou a escola. E o aborrecente vai observar, que está todo mundo feliz com a toada, né, da felicidade, da alegria. Muito interessante, na minha perspectiva. Vocês podem avaliar depois e falar: professor Gilvan, eu não gostei desse artigo, não. Que fala sobre o esvaziamento
Coloca aí, quem está com o celular, bota aí que já chega no artigo. O título é O Esvaziamento das Diretrizes Curriculares Nacionais na Base Nacional Comum Curricular. São 4 autores, autoras, e vão discutir, são da Universidade Federal, uma da Universidade Federal de Goiás, tem uma professora, uma profissional, colega nossa, da Secretaria Municipal de Educação de Maracás, na Bahia, e da Secretaria de Estado da Educação de Goiás. Duas que são de um desse lugar, mas aí vocês avaliam. O importante é que são colegas que são da rede pública, que estão pensando as diretrizes curriculares e com foco na BNCC. Então, aqui um pouco de provocação, para vocês começar, já põe aí na nota de vocês, quem são aqueles e aquelas na escola que vocês contam. Esquece os outros. E vai ter aquele cafezinho, convida para um cafezinho, né? Faz uma cuca. Amanhã o professor Lorival vai estar aqui, quem puder estar aqui com a gente amanhã. O professor Lorival vai convidar para a gente tomar uma cuca, vai falar de cuca, não sei o que e tal. Vamos ficar todos nós vamos sair daqui felizes, porque ele tem uma toada também da alegria para nós. Então já começa a sair daqui desse curso, pensando, se vocês tiverem um colega, vocês já vão começar a fazer lá as mudanças necessárias para a diminuição dessa carga pesada para as crianças. E foca nas provinhas do SAEB mesmo, foca. Mas não necessariamente para eles ficarem lá repetindo, fazendo mais provinha dentro da escola. Que eles possam ler, cantar, declamar na hora do intervalo, brincar, pular, repetir várias vezes os rios, fazer jogral. Na minha época a gente fazia jogral. E ajuda a memória a fazer jogral. Hoje faz rap, samba. Olha que coisa fantástica, quanta coisa que ajuda a memória. É maravilhoso. Gente, vamos exercitar aí nosso lado aí, inventivo, poético, criativo, que o professor Leonardo falou, né? Nós temos os nossos dilemas, temos as nossas crises, mas temos as nossas toadas de alegria. Vamos potencializar nossas toadas de alegria. Muito obrigada. Falei aí como se tivesse um sindicato. Quem está lá atrás? Obrigada. Então, primeiro agradecer o convite da Mary de estar aqui nessa mesa e reencontrar pessoas queridas. A primeira fala sobre essa questão da avaliação é que isso não é só do Brasil, como a colega colocava, né? São desdobramentos do PISA, da OCDEização da educação no mundo. E tem um ditado português que eu gosto muito, que diz assim, ó: assim como não é por pesar mais vezes o porco que ele engorda, vou repetir, ó: assim como não é por pesar mais vezes o porco que ele engorda, não é por avaliar mais e mais e mais vezes as escolas, os alunos, os professores que eles melhoram. Então a gente está nessa onda de quantofrenia. É uma doença pelo que é quantificável. Só que tem coisas na escola que não são quantificáveis. A professora Giovânia colocava ali, né? Eu vou só ensinar eles a preencher gabarito, treinar para a prova, mas eu posso talvez ensinar de outra forma. E a outra questão, então, que eu coloco é a inversão dos fins e os meios. A avaliação é um fim em si mesma ou é um meio para diagnosticar, para ver se ela está sendo formativa? Então, parece que a gente está invertendo os fins e os meios, né? O fim é o processo pedagógico, aquela educação humanizadora, emancipadora, que o professor colocava hoje de manhã. Essa avaliação pantofrênica, ela é desumanizadora. E para isso a gente não precisa fazer tudo de novo. Já temos produções, pesquisas, por exemplo, o livro Vida e Morte do Grande Sistema Escolar Norte-Americano, da Diane Ravitch, mostra como eles foram treinando para as provas, que é o que a gente está fazendo, simulado, mais simulado, ensina a pintar gabarito, tiraram aulas de teatro, aulas de poesia, literatura, educação física, para quê? Para pintar gabarito, ensinar para a prova, e foi a morte do grande sistema escolar norte-americano. Além disso, atrelado a bônus, punições e sanções. Né? Então a gente está vendo, ó, a escola que for bem, né, o professor vai ganhar um bônus. Mas e o que resta para os que não vão ganhar esses bônus? Né? Então, essa questão é muito importante a gente pensar. O
porque nem tudo na escola é mensurável. E o professor Licínio Lima tem um artigo que eu gosto muito também, sugiro a leitura, que é a educação contábil. Então, o que conta na educação? E qual o lugar para o que não conta? Que lugar a gente tem deixado para o que não conta na educação? E existe um tripé que a gente tem que cuidar muito, e acho que a Mary foi muito feliz na fala dela, quando a gente transformou o currículo em códigos alfanuméricos, altamente controláveis, criamos plataformas e avaliações em larga escala, a gente criou um tripé. E nós temos que cuidar para que na nossa função a gente não vire o guarda do panótipo, né? O panótipo, além dessa expressão de Foucault que o professor utilizava hoje de manhã, ele é uma prisão ideal do Bentham, né? O filósofo Bentham. E lá ele dizia que um único guarda podia vigiar tudo o que acontecia na escola. E a gente tem que cuidar para na nossa função não fazer essa função de guarda do panótipo. Eu dizia, não quero ser o carrasco do patíbulo que tira o banquinho para enforcar ninguém. Tá? Então a gente tem que cuidar para encontrar nas brechas, nessa onda quantofrênica que a gente tem vivenciado na escola, espaços para denúncia, tá? Para dizer não é essa escola que a gente quer, tá? De enfrentar essa lógica, porque às vezes eu até, quando a professora olhava os livros, eu procurei, mas não encontrei, lembrei da cegueira branca do Saramago. Parece que a gente está numa cegueira branca. Poucos são os que têm questionado isso. Tá? E eu acho que esse espaço é espaço para isso, para a gente se nutrir, não só com a cuca, com o lanchinho, mas desses ideais, porque às vezes na escola parece que a gente está sozinho e a gente acaba adoecendo. Então, que a gente tem esses momentos, eu acho que vou reforçar o que já foi dito. É só no coletivo que nós vamos conseguir mudar essa onda quantofrênica que existe, essa métrica e as metas. E não é à toa que muitos não foram liberados para esse evento, né, gente? Estão lá cuidando do panótipo, cuidando das métricas. Então é isso. Obrigada. É muito difícil a gente estar aqui nessa mesa, né? Tanta representatividade. Só para colocar para a Mary, que eu acho que a Mary achou que eu tinha 80 anos, que eu me formei em 1970, mas eu tenho só 68 anos, me formei aqui na Federal, na década de 80, eu e a Ivete éramos da mesma turma, e quando a gente retorna aqui, eu fico assim meio entristecida de ver esse lado aqui que era da medicina tão abandonado. Mas trazendo para a nossa experiência de supervisores, eu quero dizer que eu sou da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis, no momento aposentada, mas não aposentada da educação, né? E eu quero dizer que é difícil a gente fazer um trabalho coletivo numa escola hoje que é tão individualista. Parece-me que cada um quer trabalhar em função dos seus próprios interesses. Quando a gente teria que unir forças para trabalhar em função daquele aluno que lá está. Não importa nossas divergências, o que importa são as nossas convergências e o que nos interessa na escola? Que o aluno aprenda, que a aprendizagem aconteça. E para isso a gente tem que buscar todos os incentivos, todas as possibilidades. Até nós, enquanto especialistas, principalmente nós supervisores, temos que saber seduzir o professor. Que sedução é essa? A sedução do conhecimento. Nós temos que saber, sim, de planejamento, temos que saber de avaliação, temos que saber de como se organiza um instrumento de avaliação. A gente precisa saber de questões dissertativas, de questões de múltipla escolha. Precisamos saber, mas nós também precisamos saber para que aplicar, quando aplicar e por que aplicar. Então, nós precisamos dominar o conhecimento, sim, porque aquela criança que está lá no Menino Jesus vai concorrer com essa criança que está lá na Armação do Pantano do Sul, no mesmo vestibular aqui para a Federal. E quem vai ter chances para passar? Com certeza é o menino lá do Coração de Jesus, e não aqui
da Armação do Pantano do Sul. Porque às vezes o professor é o mesmo, que trabalha lá e trabalha na nossa rede. Só que ele faz um trabalho diferenciado. Às vezes até porque ele não tem consciência disso. Inconscientemente ele faz isso. Então, às vezes, quando eu fazia nossas reuniões com os meus professores das escolas onde eu trabalhei, na própria secretaria onde eu fiquei 43 anos, eu dizia o seguinte: vocês têm que trabalhar aqui na nossa rede municipal de ensino de Florianópolis a mesma forma que vocês trabalham lá no coração de Jesus, com a mesma responsabilidade social. Porque essas crianças daqui precisam muito mais de atendimento, de qualidade no que vocês vão estar ensinando. Então, não é fazer um planejamento de qualquer jeito, não. E eu nunca aceitei planejamento de qualquer jeito. Eu ia discutir o que nós vamos trabalhar dessa forma, vamos implementar isso, vamos acrescentar poesia nisso, vamos fazer daquela forma. Tanto é que eu seduzi tanto os meus professores na rede, que é difícil alguém se aposentar e ter festa de aposentadoria. Mas eles fizeram uma festa, não foi porque estavam ficando livres de mim. Foi de saudades, porque de vez em quando eu sou convidada para ir de volta, para conversar com eles. E assim, o que eu aprendi nessa minha vida profissional? De que não há trabalho solitário. O trabalho tem que ser coletivo. Tanto é que é tão coletivo que eu sou sócia fundadora do Sindicato Municipal de Florianópolis. A gente era uma associação, juntamos as duas associações dos funcionários da Prefeitura de Florianópolis e em 88 nos transformamos em sindicato. E o nosso sindicato hoje está lutando para manter tudo que a gente conquistou na década de 80. Vocês acreditam nisso? A hora atividade. Fui eu também que ajudei a escrever esse estatuto. Fui eu que também ajudei a escrever esse plano de cargos e salários. Por que nós precisamos ter uma hora atividade? Nós, especialistas. Porque a gente precisa estudar. A gente precisa se planejar, como disse a Mary. Não adianta eu ir lá na escola, querer reunir os meus professores, sem saber para onde que eu vou caminhar. E eu tenho que fazer isso com os meus pais também. Então, a secretaria precisa ter grupos também de qualificação. Precisamos ter reuniões, precisamos ter capacitação e serviço. Isso é básico. Que o mundo vai nos atropelando se a gente não for estudando. Que as coisas vão ficando novas, não é? Mas o sentido é único na escola. Os alunos precisam aprender. E pode ser, a aprendizagem pode ser uma coisa agradável, e ela deve ser agradável. E eu consegui passar isso para os grupos com quem eu trabalhei, e consegui passar isso principalmente para as minhas filhas. Hoje elas são adultas e gostam de estudar, todas fizeram pós-graduação, mas todas sabem que o fundamento básico é o respeito, a solidariedade, porque se transforma dessa forma. E também uma questão que é da nossa pedagogia, né? que eu digo que não existe nenhum outro profissional na escola que vai fazer o nosso trabalho da forma que a gente pode fazer. A escola até caminha, mas ela caminha melhor conosco. E a gente precisa ter um conceito básico que eu digo que é da pedagogia: empatia. Quer fazer alguma coisa, se coloque no lugar do outro, para que ele possa fazer de uma forma coerente, saber para onde está caminhando e vai modificar, vai transformar essa sociedade, né? A gente só transforma aquilo que a gente realmente acredita que possa ser melhor, mas melhor para o todo, para o coletivo. Então, gente, primeiro eu quero parabenizar a Rosemary por ela ter esta coragem, para essa mulher ter esse desafio para a educação e contribuir com os supervisores da forma
como ela contribui. Olha, que pessoa que eu conheço há anos, mas que capacidade, que estudiosa, que curiosa, que vontade que ela tem de transformação. Isso é para a Rosimere. E sobre as falas que tiveram aqui, da professora Giovânia, aqui da Janete, da Marli, o que é que eu vou dizer no meio de tantas doutoras aí, né? Mas eu pensei assim, ó, se eu estivesse, e há tão pouco tempo eu era também participante, como muitos aqui, como que eu estaria neste momento, enquanto supervisora, retornando para o meu local de trabalho? Eu estaria com muitos conflitos, e o que é que eu vou fazer diante de tudo que foi dito? E foi dito. Teve resposta para a primeira supervisora ali que fez e para os demais que vieram na sequência. Mas o que eu quero dizer para vocês, supervisoras, e é uma coisa que eu faria. Primeiro, eu acalmaria meu coração, não pegaria tudo de vez, tudo que foi dito aqui, mas eu pegaria uma coisa que eu achasse relevante, em cima disso, eu começasse a traçar uma nova estratégia de trabalho da escola. O que a gente não pode deixar de fazer é, depois de vir numa formação como essa, e ter aprendido o mínimo que seja, chegar na escola e não ter mudança. É aí que as pessoas não acreditam no nosso trabalho. E as pessoas começam a acreditar em vocês na escola, é quando vocês saem para uma capacitação e vocês apresentam um diferencial de trabalho, de respeito, de questionamento, com muito cuidado, porque dentro da escola, lidar com o educador, com o gestor, com os colegas, com nossos pais, a gente tem que ter muita cautela, mas a gente tem que mostrar para ele as possibilidades e o conhecimento que a gente obteve, que a gente tem através de estudos, através de discussão, porque a SESC está oferecendo muita discussão, muito estudo, formação, para que a gente possa, do lugar que a gente esteja, fazer um trabalho melhor do que viemos fazendo até o momento. Porque eu gostaria de visitar as escolas como eu fazia quando eu estava na ativa e ver o diretor dizer: a minha supervisora é ótima. Eu não tive festa quando eu saí da minha aposentadoria, Marli. Mas eu tive um retorno do diretor ao qual eu trabalhei 15 anos, que ele disse assim: Selma, de todas que saíram da escola, é de você que eu sinto falta. Eu sinto falta da minha supervisora. Gente, eu não fazia tudo, mas eu fazia o que eu acreditava que era importante para quem? Para os alunos. Então, quando eu trabalhava com o professor, eu estava com o professor ali, mas eu já pensava naqueles alunos que eu entrava lá na sala. Que eles é que precisam que eu faça o melhor com este, para que este faça o melhor com eles. Era assim que eu trabalhava. Isso eu dizia para a Rosimere. Eu pego um caderno, eu tenho um caderno ainda tenho, porque eu guardei tudo. Eu tinha um caderno de supervisão e segunda-feira é reunião de colegiado. Tinha que reunir. Depois do recreio, tinha que reunir o diretor e o resto da pedagógico da escola para traçar o que é que nós tínhamos de prioridade naquela semana. E tudo anotado no caderno. Defendi muitos professores, fazendo o registro no meu caderno, olhando os planejamentos, dizendo que melhoramos aqui não está bom, podemos fazer assim, para defendê-los quando precisasse, de pais que vinham criticar a prova, de pais que iam para a coordenadoria, de pais que iam para a secretaria, mas sempre com muito cuidado e baseado, gente, que vocês têm que ter, baseado em legislação. Tem que ter a legislação como referência, tem que ter estudo, a teoria como prática. Eu não posso ficar, eu acho que nós não estamos aqui para achar, nós estamos aqui para executar o que nós aprendemos. Se foi pouco, se foi muito, a gente vai buscar. E se a gente não encontra, a gente procura, porque é assim que eu fazia. Quando alguma questão na minha escola, no meu trabalho, não está ao alcance de eu responder, eu buscava quem poderia me ajudar. As universidades, eu buscava a Secretaria de Educação, eu buscava na formação, eu pedia ajuda. E é isso que eu queria dizer para vocês, assim, ó, de tudo que foi dito aqui, que vocês pensassem bastante, mas não sofressem, porque quando eu também estava exercendo a supervisão, também tinha a prova do SAEB, também tinha a prova disso, também tinha a prova daquilo. Mas o que a gente dizia para os nossos professores? Vamos ensinar.
Vamos dar o melhor que a gente pode com o que a gente tem disponível. E eles vão sair como eles vão conseguir. Porque nem todos vão sair bem, mas nem todos vão sair mal. Eles vão ter, como a Rosemary falou, o seu processo de avaliação, ele não é pontual. Ele vai num diagnóstico e ele vai subir e a pessoa chega lá. Quando eu trabalhei com a educação de jovens e adultos, teve uma situação na minha turma que era misto, né? Tinha gente de 19, gente de 60, gente de 70. Então, eu tinha um grupo de estagiárias na minha sala e a gente escrevia o que vocês gostariam de fazer como texto para incentivar a nossa acolhida primeiras horas, assim. Era sobre amor. E elas escreviam sobre o amor, elas queriam escrever sobre o amor. E quando eu chegava perto dela, leia sobre o amor. Ela lia uma coisa totalmente diferente do que estava ali. Por quê? Porque ela ainda não estava alfabetizada, na cabeça dela, ela estava escrevendo aquilo que ela estava me dizendo. Então, eu transcrevia tudo para ela, o que ela queria dizer, eu transcrevia o que ela queria dizer do amor. E as estagiárias me olhavam com aquilo. Em outro momento, a gente teve uma avaliação, onde a gente teria avaliação, né, gente, nosso ponto aqui, onde a gente teria que dizer que Maria passa, que Joana roda. E eu tinha uma senhora chamada Dona Lourdes, que ela tinha uma barraquinha no centro de Florianópolis e que ela vendia lanches, vendia café, essas coisas assim. E ela era muito boa, mas quando eu fiz a prova de matemática, ela não sabia era nada. Na prova ela foi muito mal, tiramos a calculadora, todo mundo bota ali, igual não pode usar o celular. E ela não foi bem. Mas o que aconteceu com a Dona Lourdes? Não foi com a Dona Lourdes que aconteceu, foi comigo. Eu disse, como que eu vou reprovar uma senhora dessa, que vende lanche, que dá troco, que usa matemática no dia a dia, porque ela usa a calculadora que está disponível dela, e aqui eu a impedi de fazer essa reprová-la? Não, fui para o coordenador, para o Rogério. Não posso reprovar. Mas não posso reprovar. Eu quero apostar na Dona Lourdes. Eu quero apostar na Dona Lourdes. E é isso que eu queria dizer para vocês. Dona Lourdes não foi reprovada. Que vocês apostem nos alunos de vocês. Porque essa é a diferença que nós podemos fazer. E quando vocês não estiverem mais no ambiente escolar, vocês vão sentir que fizeram o melhor, conscientemente, do conhecimento que vocês tinham em prol de quem precisa mais da gente, que são nossos alunos. Muito obrigada. Eu lembrei vou ser bem breve. Eu acho que dá para costurar algumas provocações aqui. É de uma história da Mártia Sem, a criança e a flauta. Haviam 3 crianças na escola. Vamos pensar isso no contexto da avaliação. O João sabia tocar a flauta, e só uma flauta. O João sabia tocar. O Pedro fez a flauta com as próprias mãos. E a Maria não tinha brinquedo nenhum. Para quem eu vou dar a flauta? Cada um pensa. Para o que sabe tocar, para o que fez a flauta ou para o que não tem brinquedo nenhum. Então as avaliações estão aí. Elas estão aí. Mas o que nós vamos fazer com elas? Talvez é a grande questão. Eu posso ir lá dar prêmio para que ele fique em primeiro, mas eu posso ver aquele que não se apropriou e talvez dar mais a quem tem menos. Então só essa provocação para finalizar. Então, para finalizar esse dia, essa tarde, né, eu coloquei aqui uma citação de Paulo Freire, não sabia que a minha colega também ia fazer, mas assim, finalmente, né, eu coloquei assim, cabe a nós recordar, Freire, a libertação autêntica, que é o que nós estamos propondo, que é a humanização em processo, que nós estamos também propondo, não é uma coisa que se deposita nos homens, em nós, supervisores e supervisores. É praxis, que implica na ação e reflexão das supervisoras e supervisores sobre o mundo, sobre a escola, sobre o seu território, para transformá-lo. E essa praxis deve ser o horizonte da supervisão escolar em Santa Catarina. Fortalecer identidades, a nossa identidade profissional, sustentar projetos pedagógicos democráticos dentro da escola
e garantir que a escola seja espaço de transformação e não de manutenção de opressão. Nos perguntamos, né, se somos capazes. Convido cada um e cada uma de vocês a assumir de forma coletiva esse compromisso. Que possamos sair daqui renovados, na certeza de que a supervisão escolar não é apenas uma função técnica, mas um chamado ético e político a manter viva a esperançar, de Paulo Freire, de uma educação pública crítica, emancipatória e transformadora. Seria isso. Uma boa tarde para nós e um bom retorno e até amanhã.